Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, e eu quero ler do versículo 1 até o versículo 4. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Eu quero aproveitar e saudar todos os ouvintes deste canal com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu acabo de ler uma passagem nas Escrituras Sagradas tão importante. O apóstolo João, agora praticamente já um homem idoso, lá pelos anos 89 da nossa época, da nossa era, depois de Cristo, ele estava na cidade de Éfeso. Esse homem que a Bíblia nos apresenta que teve tantas revelações, que subiu ao céu, e também tem uma história, não sei se é lenda ou se tem verdade, que ele foi lançado num tacho de azeite fervente e não morreu, viveu, porque Deus o guardou. Este João está trazendo uma palavra muito importante, meus irmãos. O cristianismo, até certo ponto, tinha tido um determinado crescimento. Mas agora, nessa epístola, parece que tinha alguns na igreja que ouviram falar de Jesus e se entregaram para ele. Mas a sua mente não abriu completamente. Tinham determinadas filosofias. Na igreja primitiva, nós temos a história verídica de problemas. Quando começou a haver conversão do povo gentil, povos que vinham da Ásia, judeus, e cada um estava arraigado na sua mente as suas tradições. Tinham se entregado para Jesus, mas seus pontos de vista eram tão diferentes. Alguns ensinavam que Jesus não tinha sido real, que não tinha tido um corpo. Outro, que ele não era o Filho de Deus. E chegava até a usar que era um tipo de um anjo. Mas, meus irmãos, e hoje não é diferente. Hoje nós encontramos tantas filosofias desencontradas sobre a pessoa de Jesus, porque Jesus veio de uma maneira poderosa e alterou mesmo a história da humanidade. Para muitos é difícil, como era também naquele tempo, e hoje ainda mais. Como é que um ser que seria Deus poderia viver entre os homens e formar, usar, fazer parte da carne humana, da natureza humana? Então agora João, que foi discípulo íntimo de Jesus, meus irmãos, é aquele discípulo que era considerado um dos mais jovens, e quando está escrevendo agora, era um homem idoso. Aquele homem que tinha mais intimidade com Jesus. É importante que nós lemos em certa passagem dos evangelhos que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Muita intimidade, meus irmãos. E agora ele diz o que era desde o princípio. Desde o princípio. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida.
Meus irmãos, quem é a palavra da vida? A palavra da vida é Jesus, o Filho de Deus. João, aqui está dizendo, escrevendo e transmitindo, é uma carta universal para a igreja que ele liderava, que estava ali na cidade de Éfeso, até certo ponto, naquela época, era uma igreja forte. Olha, nós temos contemplado, eu contemplei. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Foi realidade. Essas minhas mãos apalparam, tocaram naquele corpo que era a palavra da vida. Eu contemplei com esses olhos a realidade. E aí ele começa a dizer, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestado. Ele era a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestado. Meus irmãos, que coisa gloriosa! Lendo esta palavra, nós ficamos diante de algo tão poderoso mais do que nunca. João tocou na palavra da vida. Ele viu, ele ouviu, estava direto dele. E a vida foi manifestada. E nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. E aí ele conclui, o que vimos e ouvimos vos anunciamos. Olha, eu não estou contando história. Não estou inventando filosofia, mas o que vi e ouvi, eu apalpei, eu toquei, eu ouvi as suas palavras. Era realmente um ser, não era algo assim figurado, mas era a realidade, era a vida eterna que estava nele, era o Cristo, era Jesus, o Filho de Deus, que ele era verdadeiramente a vida eterna. E ele conclui, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Meus irmãos, o encerramento desses versículos, que podemos dizer, é o início da carta, da primeira epístola de João. E estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Olha, meus irmãos, eu estou escrevendo essas coisas para que a vossa alegria se cumpra. Nós estamos falando, nós estamos anunciando, nós estamos pregando, e eu vivo nisso. Não foi uma filosofia, não foi uma história. Não foi assim como uma revelação, uma visão, não, é a verdade, a realidade. Eu sou testemunho ocular, eu toquei na palavra da vida, eu ouvi a vida, as minhas mãos tocaram da palavra da vida, meus olhos viram a realidade. Então, nós estamos pregando uma realidade do Cristo vivo. Meus irmãos, minhas irmãs, para hoje, nós encontramos tantos problemas, tantas dificuldades que vêm de fora, que querem dizer que Jesus não existiu, e procura ainda procurar o túmulo e quer encontrar ossos que não tem, porque o túmulo de Cristo é um túmulo vazio, não tem ossos. Ele ressuscitou, ele era o Filho de Deus, todo poder, mas ele esvaziou-se da sua glória para viver conosco, para a salvação de nossas almas. É por isso que João diz, o que vimos, eu vi, eu testifico que eu vi. Eu toquei nele, toquei da palavra da vida, e isto vos anunciamos. Meus irmãos, nós não tocamos da palavra da vida, que é Jesus. Não vimos. Mas pelo Espírito Santo, graças a Deus, pelo Espírito Santo, Ele nos deu graça, nos fez entender, compreender, e pela fé nós aceitamos o que está escrito, nós aceitamos pela fé que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, que verdadeiramente Ele encarnou, nasceu do ventre de Maria. E tudo isso para quê, meus irmãos? Para quê? Para a minha alma,
para a tua alma, para que houvesse um retorno à comunhão direta com o Pai. Por isso que João diz, o que nós vimos com os nossos olhos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Meus irmãos, é este o evangelho que nós pregamos. É este o Cristo que nós entregamos para Ele, que tem vida, tem poder. Agora Ele está na eternidade e nos céus. É nosso sumo sacerdote, mas pelo Espírito Santo Ele está presente em nossas vidas, que nos orienta, nos dá alegria, nos dá esperança, nos ajuda a cada dia. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, te abençoe, minha irmã, e renova na esperança, na alegria, que Ele é uma realidade, que Ele era um corpo vivo. O que vimos, eu vi, os meus olhos contemplaram, e essas mãos tocaram na palavra da vida, essas mãos tocaram no corpo dele. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor te abençoe maravilhosamente, que você tenha um dia de bênção, de alegria, de paz. E eu quero aproveitar e ainda pedir, não esqueça de deixar o seu like, e convide outros irmãos para se inscrever no canal. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. E agora quero orar. Se você puder orar, ore comigo. Pai de amor, Deus das misericórdias. Eu peço, Senhor, por todo o teu servo e tua serva neste momento. Também te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que chegou até nós, Senhor. Esse testemunho poderoso de João, o apóstolo, que tocou da palavra da vida que vimos. Nós não tocamos nem vimos, mas nós cremos pela fé, pelo poder do teu Espírito Santo. Pai eterno, te agradecemos por isto, em nome de Jesus. Amém.